Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sander Sayo, eu tô aqui em mais um vídeo para nós conversarmos sobre o top 6 dos melhores smartphones da linha Samsung que você pode estar adquirindo, né? De acordo com a opção que mais te agradar, você pode escolher e comprar para seguir vários anos aí com um smartphone que vai te atender bastante no dia a dia. Lembrando que essa lista aqui eu não estou falando sobre os smartphones mais baratos, e sim os smartphones mais topo de linha que nós temos no ano de 2025 da linha Samsung. Então vai ter um mais barato, vai ter alguns muito mais caros, mas são justamente os melhores da linha. E aí, antes da gente começar, uma coisa que você precisa entender é justamente a questão do preço. Em vários locais que você procurar, o preço vai estar muito diferente. Por exemplo, essa tela que você está vendo aqui, o preço desse Galaxy A56, ele está a R$ 2.699 à vista. Só que se você acessar o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai perceber que o preço muda muito, é muito mais barato do que o valor da loja oficial. Então, a própria loja oficial vende através de Marketplace, que você vai ver o link aqui embaixo, com o valor muito mais acessível. Então, é bom você ficar esperto em relação a isso, se caso você quiser adquirir algum desses smartphones que você vai ver nesse vídeo, beleza? Então, sem muita enrolação, se você já gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha também para alguém que gosta muito da linha Samsung e talvez queira adquirir algum smartphone que nós vamos falar aqui, beleza? Vamos para o top 6, que eu tô falando justamente do Galaxy A56, é um smartphone que ele é 5G, como você vê na tela, e ele tem uma ferramenta muito interessante, já embutida nele, que a Samsung está liberando, né, aos poucos. A gente vê a Samsung, na verdade, na frente de todas as outras concorrentes quando se trata disso, que é justamente a inteligência artificial. Então, esse smartphone, ele tem IA embutida nele, em várias features diferentes, né? Em várias ferramentas diferentes, e uma delas é justamente essa que você está vendo na tela aqui, que é a ferramenta em que você clica e arrasta no objeto que você quer, fazendo um movimento de círculo, e aí você consegue pesquisar aquele objeto para você fazer uma compra mais rápida. Então, isso é algo que está revolucionando o jeito que nós usamos inteligência artificial, e você já consegue utilizar isso nesses smartphones mais topo de linha quando se trata justamente da Samsung. Então, se nós descermos aqui, nós vamos ver alguns detalhes a mais dele, né? E o primeiro ponto que eu posso falar aqui é justamente o visual dele. Como no vídeo passado que eu falei sobre esse smartphone também, nós temos algumas cores que são cores mais pastéis, né? Não é uma cor muito forte, talvez agrada a maioria das pessoas, né? Por não ser aquela cor muito estridente, algo muito chamativo, um smartphone que ele é mais contido. Então nós temos aqui a versão que é rosa, a versão verde, a versão em preto. Claro que essa cor aqui, com certeza ela muda um pouco, né? Da vida real para o 3D que a gente está vendo aqui. E temos também a versão cinza, né? Falando sobre outra ferramenta de inteligência artificial que você vai encontrar dentro desse smartphone, que é justamente você pegar uma imagem que você tem no seu smartphone, que você tirou, sei lá, você está incomodado com alguma pessoa que está na foto, ou algum objeto que não deveria estar ali, você vai pegar, entrar no modo de edição e circular esse objeto também, que a inteligência artificial vai conseguir recriar aquela imagem nessa parte que você circulou, justamente para apagar esse objeto ou essa pessoa que estiver na imagem. Então, essa é uma ferramenta que a Samsung ela domina no mercado de smartphone, justamente porque essa ferramenta deles está muito à frente das outras, né? Quando a gente fala aqui da mesma ferramenta, por exemplo, no iPhone, você vê vários vídeos na internet de pessoas demonstrando a comparação de um e o outro, né? O smartphone da Samsung e também um iPhone tentando fazer a mesma coisa e falhando muito, né? Quando se trata das câmeras, a gente consegue ver justamente a potência delas, né? Eu acredito que todo smartphone da Samsung que você utilizar hoje, que ele for um smartphone ali mediano para o top de linha, todos eles vão ter uma câmera boa para você usar no dia a dia. Então você não vai sair perdendo com isso, né? Porque todos os smartphones que saem hoje, eles já têm uma câmera que é de média para boa. Então você vai fazer uma selfie, você vai fazer um vídeo, talvez você vai notar, dependendo do smartphone que seja, você vai notar uma diferença em baixa luz, você vai ver ruído, né, em alguma imagem que talvez tá com a luz muito baixa. Então nesse aqui nós temos uma câmera frontal de 12 megapixels, Na parte traseira nós temos três câmeras, né, três modelos de câmeras, sendo a primeira uma ultra-wide de 12 megapixels, a do meio, né, que é a principal, de 50 megapixels, então são fotos com muita qualidade. Uma câmera macro para você tirar fotos bem de perto ali com 5 megapixels, que é o interessante e o bacana, que você já vai conseguir fazer fotos muito boas, né, em macro
com esse smartphone também. Nós estamos falando de um armazenamento que ele vai de 128 GB até 256, então você tem muito espaço aí para você conseguir fazer as suas coisas. Claro que você tem que observar essa questão do espaço justamente para você não ir em um smartphone que talvez seja de 64 GB, porque na época que nós estamos, com os aplicativos sendo muito grandes, né, a gente precisando de muita internet para conseguir baixar o tempo todo, as imagens são muito pesadas, os vídeos também já são muito mais pesados. Se você comprar um smartphone que tem 64 GB de espaço, talvez você vai ficar na mão em um momento bem breve depois de comprar ele, justamente porque você vai perder espaço muito rápido. Então o mínimo que eu sugiro para você adquirir um smartphone hoje em dia é de 128 GB para cima, né? Claro que se você conseguir um smartphone de 512, né, de 1 TB, é algo maravilhoso, você nunca vai, talvez, nem se preocupar com o espaço dentro do seu smartphone, né? Quando fala da tela desse smartphone, né, nós estamos falando de uma tela Super AMOLED de 6.7 polegadas, né? É uma tela que ela tem uma certa proteção, né? É uma tela que ela é Full HD+. A bateria desse smartphone também é uma bateria muito boa, né? Nós estamos falando aqui justamente de 5.000 mAh. Outra coisa que para mim é muito interessante no smartphone, que eu considero bastante, né, quando vou adquirir ou algo do tipo, é justamente essa proteção contra a água hoje em dia, né? Porque muitos smartphones estão vindo com essa proteção, então talvez seja bacana você encontrar algum que você consiga pelo menos ter uma proteção mínima ali de água, né? Agora passando para o top 5, nós estamos falando justamente do Galaxy S24 FE. Esse smartphone é um smartphone para quem deseja estar ali com um Samsung topo de linha, mas que também não quer gastar tanto como, por exemplo, no S24 Ultra. Ele vai ter várias funcionalidades, você vai perceber que também tem no S24 topo de linha, mas existem algumas outras funcionalidades que vão ficar ali mais para trás um pouco, né? Justamente por conta do preço, que é um pouco mais barato. Então a primeira coisa que eu posso falar sobre esse smartphone aqui é justamente a cor. Nós temos também aqui uma variação de cor mais pastel, posso colocar assim, que ela vai pender para um azul, para o cinza, grafite e verde, né? Então a gente tem aqui o azul, o verde, né? O cinza aqui e esse grafite, que é o mais escuro. Na questão de armazenamento, nós temos aqui 128, uma versão de 128 GB de armazenamento, 256 e 512, como eu tinha falado, né? A partir de agora você vai ver que o armazenamento vai aumentando um pouco, justamente porque nós vamos chegando perto dos topos de linha. Quando se trata de algumas especificações dele, nós temos aqui um smartphone com processador Exynos 2400, né? Como tá aqui na tela, 8 GB de RAM. Você vai ter um smartphone que você vai conseguir manuseá-lo, né? Com vários aplicativos abertos ao mesmo tempo, você não vai ter um gargalo tão grande, né? Claro, dependendo do que você estiver utilizando. Olha que interessante, aqui nós temos um smartphone que a bateria dele é um pouco menor do que aquela que nós vimos no A56, é uma bateria de 4.700 mAh. Isso significa que ela é uma bateria pior, talvez ela vá aguentar um pouco menos em questão de horas ou minutos que você utilizar no seu dia a dia. Mas assim, sendo bem sincero, isso não vai fazer tanta diferença. De 5.000 para 4.700, você não vai notar tanta diferença, principalmente se você utiliza para questões mais normais, sabe, redes sociais, você vai ver um vídeo no YouTube, você para almoçar, você não vai notar tanta diferença, então não precisa se firmar, né, se focar tanto nisso. E aqui, olha que interessante, segue uma certa linha, né, um certo padrão na questão da câmera também. Você vai ter uma câmera tripla aqui também, com a traseira principal 150 megapixels, câmera frontal de 10 megapixels, e nós temos aqui uma tela boa, né, de 6.7 polegadas, e essa tela de 6.7 ela vai até 120 Hz de velocidade, né? Então, se você estiver jogando um jogo aí, você não vai sentir o seu smartphone travando na hora da gameplay, ou também, se você estiver utilizando o smartphone de qualquer forma possível, você vai ver que existe uma questão muito mais fluida ali no movimento dos aplicativos e tudo mais. Agora passando para o Galaxy S24 Ultra, top 4 aqui da nossa lista que nós estamos fazendo aqui. Agora sim, você começa a ter um smartphone que é muito mais robusto, você vai conseguir ter qualidade de câmera absurda aqui, que talvez outro smartphone não tenha até hoje, porque nós estamos falando do S24, já tem um S25, né? Então existem melhorias aí, mas que o S24 não perde para absolutamente nada, principalmente na questão de câmera, e nós vamos ver aqui conforme nós formos passando. Esse smartphone, ele é um modelo um pouco mais diferente, principalmente o S24, ele é um modelo mais quadrado, né? Então, justamente para se diferenciar, né, para mostrar que é o topo de linha, diferente dos outros, tem a borda um pouquinho mais arredondada, e também talvez é um pouco mais fino, um pouco menor. Esse aqui não, ele traz esse design um pouco diferente, justamente para se diferenciar
e para se destacar por conta do preço e tudo mais, né? Por ser um topo de linha. Ele tem essa canetinha dele, você não utiliza muito no seu dia a dia, né? Talvez se ele fosse um smartphone dobrável, tivesse uma sensação mais de tablet ali, a gente utilizaria mais essa caneta, só que no dia a dia você não utiliza muito ela. Talvez você quer tirar uma foto, né, de longe ou algo do tipo, você pode utilizar essa caneta. Então você deixa o smartphone em algum canto específico, mirado para você, você pega a canetinha e aperta ela, ele vai tirar uma foto para você de longe, né? Alguma das ferramentas, né, que tem, que você consegue utilizar com essa caneta, né? Mas assim, no dia a dia mesmo, talvez você não utilize tanto. Talvez não é algo tão absurdo, né? Mas tá aí, né? Para quem quer e quem precisa, tá aí. Ele tem um display de 6.8 polegadas, ele tem a parte externa dele, que é justamente essa borda que você viu aí, de titânio. Então é algo que tanto o Galaxy S24 quanto também o iPhone da geração anterior colocaram, né, nos seus smartphones para trazer robustez e também para a questão de agregar valor no smartphone para ele ser diferenciado, né? Nós temos aqui proteção contra a água também, nós temos uma proteção completa aqui em relação à tela. Você vai ter uma certa dificuldade, né, em arranhar essa tela. Ela tem esse Gorilla Armor aqui que eles chamam, que é muito mais potente. Em relação a cores, você está vendo na tela aí algumas opções de cores que tem para esse smartphone. São cores que você não vê muito no mercado, porque talvez não sai tanto, né? Principalmente esse laranja que está aparecendo na tela, mas você vê mais essas cores saindo, né? Como esse cinza, né, que eu posso chamar esse grafite. Então você vê aqui como, por exemplo, titânio azul, você vai ter opções como esse titânio verde. Agora, quando se trata de câmeras, esse smartphone aqui já está em outro patamar em relação a isso. Câmera principal traseira, nós temos uma câmera de 200 megapixels, uma ultra-wide com 12 megapixels. A câmera com zoom óptico é muito interessante porque ela é uma câmera específica desse smartphone, ela tem um zoom óptico de 5x e também de 10x. Câmera frontal, nós temos uma câmera de 12 megapixels, uma câmera para selfie que é perfeita, é muito boa, você não vai ter o que reclamar do tipo de foto que esse smartphone tira. E aqui tá alguns exemplos, né, de fotos tiradas com o zoom aplicado e também uma foto mais ultra wide para você conseguir pegar o ambiente inteiro. Uma coisa interessante para você ver a diferença do smartphone que nós estamos falando, né, os anteriores que eu acabei de falar e esse aqui, né, focando nesse em específico. Aqui nós temos uma tela de 2600 nits, então quer dizer que ela é muito mais potente, muito mais clara. Se você estiver em algum ambiente que é muito claro, ela vai conseguir balancear isso para você conseguir visualizar melhor a sua tela e não ela ficar com aquela sensação de que o ambiente está mais claro que a tela. Em comparação com smartphones anteriores que eu mostrei, que tem mais ou menos ali a marca dos seus 1200 nits, esse aqui é mais do que o dobro disso, né? Então você vai ter uma potência muito grande aqui quando se trata dessa questão da claridade da tela, né? Então aqui um exemplo, né, de um smartphone em que o ambiente está muito claro, você vai ter muito reflexo na tela e não vai conseguir ver direito, e em comparação com o S24, que tem essa questão dos nits muito mais elevados, né, uma qualidade de tela muito superior, né, e que vai conseguir te atender nesses ambientes claros, o que faz muita diferença, porque como você utiliza o smartphone o tempo todo em ambiente claro e menos, né, em ambientes mais escuros, você consegue notar essa diferença e é muito importante para você escolher isso. Agora, partindo para o top 3, nós temos aqui o Galaxy Z Flip 7. É um smartphone muito diferentão, que entrou na moda e agora dos dobráveis, né? Existem dobráveis de tipos diferentes, né? Existem dobráveis até trifold, que o povo tá chamando hoje em dia, mas nós temos esse Z Flip 7, que é um smartphone muito interessante e muito diferentão também, né, para pessoas que desejam realmente um smartphone que saia da caixinha. Aqui você vai ter todas as funcionalidades de um smartphone topo de linha, porque ele realmente é um smartphone que o valor dele é bem mais elevado do que o normal, justamente por ser dobrável. É um smartphone que tem uma carcaça muito interessante, muito boa. Ele não vai estragar rapidamente, como por exemplo as primeiras versões, né, dos dobráveis, que tinham uma capacidade muito menor, né, muito inferior em relação aos de hoje em dia. Nós já estamos na versão 7 do Z Flip. E você pode talvez me perguntar por que eu iria querer um smartphone que ele é dobrável não na vertical, mas sim na horizontal, né? É justamente por essa questão dele ser um smartphone diferente. Você tem uma tela que é atrás, como tá mostrando aí, que ela
passa por detrás das câmeras, né? Traz esse design completamente diferente. O que é interessante nesse smartphone é que a câmera traseira, ela pode se transformar na câmera frontal também, então você pode utilizar ela para tirar fotos com os 50 megapixels, né, que está mostrando aqui. Então, isso é uma das funcionalidades, né, interessantes que você pode utilizar nesse smartphone, mas assim, na questão de você utilizar no dia a dia, não vai se diferenciar de um smartphone normal, você não vai ter tanta diferença para utilizar no seu dia a dia aí. Algo que é interessante você saber também é justamente a questão da bateria. Nós temos aqui um smartphone que ele não tem uma tela só, ele tem duas telas, né? Ele tem a tela que se dobra e tem a tela traseira que você pode usar como câmera frontal, né? Se você reparar, esse smartphone ele tem 4.300 mAh de bateria, o que é mais inferior do que o que nós vimos, né? Os smartphones anteriores. Mas aqui eles estão falando que ele aguenta 31 horas de vídeo. Claro que isso muda muito de acordo com o seu uso. Pode ser que você teste o smartphone com vídeo durante 31 horas, ele não chegue nisso. Justamente porque talvez vá utilizar essas duas telas que eu falei. Então existem mais funcionalidades nele, o que demonstra que talvez ele não chegue nessas 31 horas, justamente porque ele tem essas duas telas, você consegue trazer funcionalidade diferente. Então talvez isso aqui seja uma das pouquíssimas coisas que esse smartphone ele vai trazer de inferior em relação aos outros, mesmo que ele tenha um preço um pouco mais elevado que o normal. Então aqui nós vamos ter três versões de cores, uma azul, nós temos a versão Jet Black e temos a versão verde também, né, que a gente consegue ver através aqui do site oficial da Samsung. Na câmera principal, que é a traseira, a gente tem também 50 megapixels, câmera ultrawide também com 12 megapixels e frontal com 10 megapixels, o que eu já falei que essas câmeras elas são mais padrões e elas vão ter quase a mesma qualidade ali quando se trata tanto de frontal quanto de traseiro, e você vai conseguir ter uma qualidade no dia a dia aí para tirar fotos, fazer vídeo muito boa em ambos esses smartphones. Então aqui tem um exemplo de um vídeo gravado, né, de noite em alta qualidade. Você consegue perceber que a filmagem é muito boa, né? Nós não temos aqui a questão do ruído, né, que você pode simplesmente gravar um vídeo com o smartphone dobrado pela metade, né, o que é interessante, talvez é bacana para alguém específico aí, né. Passando para o top 2 aqui, nós estamos falando do Galaxy Z Fold 7. Agora nós temos um dobrável que ele se dobra na vertical como um livro, né? E aí sim, esse aqui nós temos uma funcionalidade muito mais interessante, né, quando se trata de um smartphone dobrável, porque ele precisa ter uma funcionalidade e não só você simplesmente utilizar o smartphone para uma demonstração ou algo do tipo. O Z Fold ele tende a ser um smartphone que você vai utilizar mais a questão do dobrável, justamente porque você pode utilizar ele como um tablet. Então ele é quase o tamanho de um tablet quando ele está aberto ali, né? Então você consegue utilizar ele normal, além, né, dessa última versão ser muito mais fina do que as versões anteriores. Ele tem 8.9 milímetros de espessura fechado, né? O que já te demonstra o tanto que esse smartphone é fino, né, e é potente ao mesmo tempo, né, o que acaba fazendo ele ser mais leve e principalmente, né, o que não pode acontecer, que é perder qualidade, principalmente em câmera, porque quando nós falamos de um smartphone que é muito fino, pode ser que ele perca qualidade em câmera, justamente porque você precisa reformular o modo de fazer a câmera, porque se o smartphone é muito fino, a câmera também precisa ser, né, porque senão ela vai ficar muito para fora ali, aí vai ficar um negócio ridículo. Mas nesse caso não é. Nesse caso a câmera continua sendo muito potente. Você tem uma câmera principal com 200 megapixels, porque é um smartphone com um valor muito agregado. Você tem a questão do processador aqui, né, a CPU, GPU e NPU, né, que é a questão que a gente foca ali na inteligência artificial também, né, mas você tem 38% a mais de velocidade comparado com a versão anterior do Fold. E esse smartphone aqui, eu vou falar para vocês, né, é uma versão que ela, claro, né, é diferente de, por exemplo, um S25, só que é como se fosse uma linha paralela de topo de linha, né, tem o topo de linha S25 e tem o topo de linha Z Fold 7 agora que nós estamos vendo, né, são smartphones com especificações um pouco diferentes, são smartphones com especificações diferentes, só que cada um é um topo de linha para algo específico no seu dia a dia, e aí você precisa escolher isso de uma forma bacana. Olha só isso aqui, ó. Esse smartphone ele tem a capacidade de bateria de 4.400 mAh, é menor do que as versões que nós vimos, né? A primeira, o top 6 que nós vimos, tem 5.000 mAh. Só que por que essa versão tem um pouco menos? Justamente pelo tamanho do smartphone, a espessura dele, como ele é mais fino, você precisa reformular a forma de fazer a bateria.
né? Então você precisa arrumar um jeito de manter uma bateria boa, mas ao mesmo tempo diminuir o tamanho dele, né? Algo que a Samsung teve que fazer ali. Então você pode perceber que de 31 horas do smartphone anterior que nós vimos, agora cai para 24 horas. Por quê? Você tem uma tela dupla, que ela se abre, além da terceira tela, que é a tela de trás, né? A tela traseira, quando o smartphone está fechado. Então você tem 3 telas aqui, é como se fosse 3 telas, né? Uma que é dobrável, que vira 2, e outra traseira. Então isso vai gastar muita bateria, principalmente se você utilizar na versão aberta ali, né? O tempo todo. Com certeza vai gastar um pouquinho mais do que isso aqui que eles estão falando. Então é bom ficar esperto quanto a isso. Você vai conseguir utilizar esse smartphone no seu dia a dia ali inteiro. Então falando sobre cores, né? Aqui nós temos o azul, algo mais simples, né? O prata, a versão prata do smartphone. Nós vamos ter a versão Jet Black também, né? Assim como o Z Flip 7. E temos também a versão verde aqui, né? Que talvez é uma versão sai menos, né? Por ser verde e tal, o pessoal tá mais acostumado com Jet Black, também prata, né? E aqui um exemplo bem rápido aqui, né? Para você ver como que é a qualidade da filmagem desse smartphone em baixa luz, né? Você consegue perceber que ele consegue manter ali uma qualidade absurda, sem ruído nenhum. E isso vai ser muito interessante para você fazer as suas gravações aí, né? Com esses smartphones topo de linha, até mesmo se você quiser fazer uma gravação mais profissional, né, um registro mais profissional, com edição e tudo mais, você consegue fazer, principalmente por conta dos aplicativos que você pode ter nesse smartphone, de edição, de melhoria, né, de imagem, como também principalmente a gravação. Você pode utilizar o aplicativo principal da câmera dele, ou pode baixar também alguns aplicativos focados em trazer uma melhoria, né, da filmagem, conseguir puxar o máximo da câmera em específico, talvez eliminar ali a inteligência artificial da câmera e usar a versão da câmera bruta mesmo, né, para você conseguir gravar ou fazer uma filmagem específica ou algo que vai te dar mais qualidade ali. Agora indo para o top 1 dos melhores smartphones da Samsung, eu não posso deixar de falar do Galaxy S25 Ultra. Esse smartphone com certeza ele é o topo de linha da Samsung, tanto na questão de design quanto na questão também de qualquer ferramenta que ele carregue. Todas aquelas ferramentas anteriores que eu falei aqui, em questão de inteligência artificial, na questão de câmera, com certeza esse smartphone ele tem, e tem até um pouco mais também. E aí eu posso começar até mesmo na questão do design aqui, porque aqui nós temos um design completamente diferente do design que nós temos no S24. Você tem um smartphone que é mais quadrado, né, ali se tratando do S24 Ultra, e quando você vem para o S25 você tem um smartphone que ele se assemelha a ser um smartphone mais moderno do que a versão anterior, muito mais moderno. Que aqui nós temos bordas um pouco mais arredondadas, nós temos uma carcaça que ela parece ser mais robusta, né, no seu dia a dia, e nós temos cores muito interessantes que combinam com isso também, né? Então quando se trata das cores aqui, né, nós estamos falando do Titânio Jet Black, nós estamos falando também da versão em prata, cinza, a versão em preto, né, com essas bordas mais claras, e também da versão pouco ali pendendo para o azul, né? Eles estão falando versão azul aqui, mas é um azul bem levezinho. Quando se trata de resistência, esse smartphone aqui ele não vai deixar a desejar em absolutamente nada. Nós estamos falando de um smartphone que tem a borda em titânio, né, que é ultra resistente. Nós estamos falando de uma resistência na tela também, com o Gorilla Armor 2, que vai proteger o seu smartphone contra riscos, vários tipos de quedas, né, que seu smartphone pode ter. E você vai ter um celular que vai durar muito mais por conta disso. E aí outra questão também que é muito bom nós sempre falarmos é a resistência à água que nós temos aqui, né? Com certeza esse smartphone não poderia ficar sem uma classificação IP68, que é resistência à água, a algumas profundidades específicas e até pressão da água. Então passando aqui rapidamente na questão da câmera, novamente nós temos uma câmera frontal com 12 megapixels, uma câmera ultra-wide com 50 megapixels, o que já diferencia aí, você consegue ver o topo de linha a partir daí. Você não vai ter aquela câmera ultra-wide que quando você passa para ela, a qualidade diminui absurdo. Não, você vai ter uma câmera ultra-wide que realmente vai te trazer uma qualidade muito boa em ambos os locais que você tiver. Se é um local escuro, se é um local mais claro, você vai conseguir ter qualidade com essa câmera ultra-wide da Samsung aqui. Câmera principal, 200 megapixels. Você sabe que essa câmera não vai deixar a desejar, tira fotos muito boas, tanto no escuro quanto também em qualquer ambiente claro. Você fica super tranquilo com essa câmera aqui no dia a dia. Agora, falando da câmera teleobjetiva, nós estamos falando de 50 megapixels. Com zoom óptico de 5x e o zoom com qualidade óptica de 10x. E aí são câmeras muito boas, né? Principalmente a de 5x também, você vai ter uma qualidade absurda nela. E a câmera de 10x para você fazer uma foto ou outra, né? Que tá muito longe ou algo do tipo, é bacana, principalmente em boa luz, né? Aí essa câmera específica,
Em baixa luz você vai perceber que vai dar muito mais ruído, né? Eu uso muito essa câmera em 10x para fazer várias filmagens específicas. E você percebe claramente que quando você aplica o 10x, se não tiver com iluminação, não vai funcionar direito, vai ficar tudo ruído, vai mudar a cor, o balanço de branco vai alterar, então ainda tem uma certa dificuldade nessa câmera específica ter uma qualidade em baixa luz, tá bom? É algo que você precisa saber entender. Mas assim, aqui tá um exemplo, né, da câmera principal, né, com o modo que eles chamam de Nightography, né, que vai melhorar a filmagem ali no ambiente mais escuro. E realmente esse modo de vídeo ele não deixa a desejar, realmente é um modo que melhora bastante tanto foto quanto vídeo, né? E você pode utilizar aí quando você adquirir o seu smartphone. Aqui em armazenamento, como é um smartphone topo de linha, você vai ter na primeira versão, né, a mais barata ali, com 256 GB, então ele começa com 256 GB, vai para 512 e depois nós temos 1 TB, né, de armazenamento, o que talvez é até muito, né, dependendo do que você for utilizar. Como é um smartphone topo de linha, né, você vai ter 12 GB de memória ali para você utilizar tranquilamente, você jogar tranquilamente, você fazer qualquer coisa que você quiser nesse smartphone, sem você sentir um gargalo, sem sentir travando ou algo do tipo, né? Então você pode utilizar tranquilamente ele para qualquer ferramenta, qualquer tarefa que você precisar aí que vai funcionar. Muito bem, esse foi o nosso top 6 dos melhores smartphones Samsung que nós temos nesse momento agora, em 2025. Se você gostou de algum desses smartphones e deseja adquirir, dê uma olhadinha nos links abaixo aqui na descrição para você acessar esses smartphones com um preço muito mais acessível do que, por exemplo, na loja oficial que nós vimos aqui no vídeo. Então não deixe de acessar os links aqui para você observar o preço, ver se faz sentido para você adquirir qualquer um desses smartphones aqui que mais lhe agradou e que fez mais sentido para você. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, curte esse vídeo e compartilha para alguém que está precisando também ou que gosta muito, né, da linha de smartphones da Samsung, para ele ver aqui o nosso top 6 e ver se ele concorda também com essas opções que nós colocamos aqui. Beleza? Te vejo no próximo vídeo e até mais.